Você certamente já acompanhou por aqui eu falando sobre a Lipobelt. E o que é isso? Primeiro eu quero me apresentar para você. Eu sou Fernando Henrique Novaes, sou cirurgião plástico, atuo presencialmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e também em São Paulo, online para o mundo inteiro. E essa é uma técnica cirúrgica que eu falo que é um conceito. E qual que é o conceito? É a junção de tudo que eu fui aprendendo ao longo da minha jornada para conseguir fazer uma remodelação corporal total de maneira segura. E o que a gente fala então de Lipobelt? Inclui lipo de alta definição, lipo de média definição, uso de tecnologias como Vaser, como Safer, como Renuvium, como Argoplasma, até mesmo Body Tight, que eu já utilizei bastante, o uso do ultrassom que a gente utiliza na cirurgia para fazer a lipoenxertia intramuscular, que a gente conhece como o graft, e também a remodelação costal minimamente invasiva, que vem para fechar com chave de ouro tudo isso. E como que é essa remodelação costal minimamente invasiva? Ela exige alguma tecnologia? Ela exige algum cuidado? Eu vou contar para vocês como que é a jornada para a gente realizar isso e como que a gente faz para fazer essa paciente evoluir com essa cintura mais fininha. O primeiro passo, então, é o pré-operatório. A gente vai fazer uma investigação da paciente, entender como que é aqueles arcos costais que a gente fala principalmente das costelas flutuantes. E o que são essas costelas flutuantes, Fernando? São costelinhas que elas não têm relação com o tórax, então elas não fazem parte da ventilação. E muitas vezes elas têm um prolongamento, elas têm uma posição que acabam impedindo de formar a cintura na paciente. A gente vai tirá-las, então? Não, o que a gente vai fazer é enfraquecer para que elas possam fechar um pouquinho e com isso a dar cintura para a paciente. O primeiro passo então é a gente estudar o pré-operatório. A gente faz isso através da tomografia computadorizada, com uma reconstrução 3D que a gente consegue ver perfeitamente e estudar o caso de cada paciente. Na hora da cirurgia, a gente tem tanto o ultrassom para identificar essas costelinhas, como também o uso da escopia para ter maior precisão. E a gente usa muito o bisturi ultrassônico. Popularmente ele é conhecido como piezo. E por que esse piezo é tão importante? Eu acho sensacional. Vocês vão entender o porquê que é sensacional. Porque ele trabalha através das ondas ultrassônicas numa frequência que ele só identifica tecido mineralizado. Traduz isso, Fernando. Ele só identifica osso. Ou seja, a onda ultrassônica que ele está não vai cortar músculo, não vai cortar vaso, não vai cortar nervo. Isso é fantástico, porque passa a ser praticamente algo seletivo e indolor. E por que tem mais um detalhe que é importante? Como ele tem um processo de resfriamento, que o tempo todo fica uma aguinha destilada umidificando o local, ele não esquenta. Se ele não esquenta, ele permite uma recuperação daquele ossinho que foi machucado de maneira plena. Então, de forma geral, as pacientes, claro, têm um desconforto, mas não é nada incapacitante. E o que incomoda é que, com o passar do tempo, vai se sentindo um pouco apertada por aquela malha que a gente vai usando, que é o famoso corset. E quando que usa o corset? No pós-operatório, varia um pouquinho da paciente que está fazendo uma lipoaspiração para a paciente que está fazendo uma abdominoplastia. Quem faz abdominoplastia, a gente tenta colocar mais tardio, depois de 30 dias, por exemplo. E o que é o mais bacana da técnica? Se você for parar para pensar, no passado, você já devia conhecer alguém, aquelas histórias das mulheres que usavam corset para ter cintura fina, certo? E elas tinham sucesso nisso. Por quê? Justamente elas conseguiam modelar as costelas flutuantes. A técnica, ela permite o quê? A gente acelerar esse processo de maneira mais ordenada e conseguir fazer com que fique menos dependente do corset por longo tempo, como aquelas mulheres. Mas o corset faz parte. E aí que entra a participação da paciente. É o uso constante pelo corset da paciente e ela fazendo direitinho o uso e ela ir apertando de acordo com o que ela acha bacana, que vai modelando essa cintura. Então é uma cirurgia que tem participação do cirurgião de forma ativa e também da paciente. E esse casamento, essa junção, essa comunicação entre ambos, ela é fundamental. Então, essa é a Lipobelt, a lipoescultura que une vários conceitos criados por grandes cirurgiões e também a remodelação costal minimamente invasiva, que na minha opinião, a junção disso tudo traz a remodelação corporal da melhor forma possível. Certo, pessoal? Se você gostou desse conteúdo, se você acha que ele é interessante, compartilhe com uma pessoa que você gosta, dê seu like, passa a seguir o nosso canal, que é muito importante pra gente. Um grande abraço.